Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos na página 547 da biografia do padre Francis Trochu sobre Santa Bernadette. Pureza, humildade, obediência. Modelo de virtude para todas as irmãs. Já distinguimos entre as religiosas de Sainte Gildarde a simpática figura da irmã Vincent Garraud. Foi de todas as suas companheiras aquela que viveu durante mais tempo e mais familiarmente com Bernadette. Conheceu-a por isso muito bem, e como conterrânea, em virtude do provérbio que diz: ninguém é profeta na sua terra, pôde julgá-la sem fraqueza e deixou este testemunho incomparável. A irmã Marie Bernard foi o modelo de todas as virtudes para todas as irmãs. Isso quer dizer que da pureza e da humildade, da bondade, da doçura e da paciência, da sinceridade e da obediência aos superiores, virtudes naturais frequentemente imperfeitas nas almas simplesmente honestas. Bernadette criou, mercê da graça celeste, virtudes sobrenaturais impregnadas do amor de Deus e tornou-se um exemplo vivo delas. A Virgem escolhera bem. Os ecos de Sainte Gildarde ressoam ainda. Abre aspas. A irmã Marie Bernard era angélica, pura como um lírio. Li algures que a Virgem lhe concedera o dom de ficar sempre criança. Esta apreciação, depois de tudo quanto vi dela, parece-me exata. Assim se exprimem três das suas contemporâneas. Essa última citação é da Madre Forestier. Pureza no olhar e nos gestos. O que levou o Monsenhor Laurence a acreditar, na primeira entrevista que teve com Bernadette, foi, abre aspas, a simplicidade, a candura e a modéstia daquela criança. Monsieur Lelong, bispo de Nevers, exprimirá, 17 anos mais tarde, o seu pensamento perante a urna da irmã Marie Bernard. Principiará o elogio exaltando aquela pureza que brilhava nela, abre aspas, como um diamante sem mácula, e que se refletia no seu profundo e límpido olhar. Esse olhar que nem a fotografia, nem a pintura puderam exprimir, porque para isso seria preciso um artista celeste, fecha aspas. Raramente os olhos mereceram tão bem o epíteto de espelho da alma. Abre aspas, a irmã Marie Bernard trazia habitualmente os olhos baixos, declara a irmã Marthe Duhay. Quando os mostrava, eles pareciam puros e límpidos. Parece-me que possuíam ainda algo do esplendor
das aparições, fecha aspas. A irmã Eugénie Calme, postulante quando Bernadette era ainda noviça, experimentara à sua chegada à casa-mãe, abre aspas, um vivo desejo de ver a célebre jovem pirenaica, fecha aspas, mas gostando de julgar as coisas e as pessoas por ela própria, de um espírito muito positivo e pouco inclinado ao entusiasmo, disse, abre aspas, quero reconhecê-la sem me indicarem antes, fecha aspas. Olhou à volta, observou as suas jovens companheiras e reconheceu sem esforço Bernadette. Abre aspas, tenho a certeza de que foram aqueles olhos que viram a Virgem. Fecha aspas. O olhar, a atitude, os propósitos, até as agradáveis e inocentes brincadeiras de Bernadette, observava uma sua contemporânea, faziam ver nela um coração sem mácula. Não suportava, via-se-lhe no rosto, que se falasse, por pouco que fosse, de coisas fúteis. Achamos por isso muito natural ouvir um grave teólogo, como o padre Jean-Claude Raffin, superior-geral da Sociedade de Maria, oferecer este tributo de admiração à pequena Virgem de Nevers. Diz o padre, nela, o que despertava imediatamente a atenção era um conjunto de candura, de inocência, de modéstia e de recato que a envolvia por completo e dela irradiava pelo olhar, pela atitude e pelo andar. Era a opinião corrente que ela conservara a inocência do batismo, que fora preservada de toda a falta contrária à virtude evangélica da castidade, e que conservava em tudo a sua beleza, frescor e perfume, o lírio da virgindade. Mais uma vez, né, em várias partes do livro a gente vê a descrição, não é, de como é que a graça de Deus resplandecia, né, sensivelmente em Santa Bernadette, né? Como em vários outros santos, obviamente. Mas e aqui também é uma... Nós temos aqui um guia, né? Para que a gente observe, né? Quais são as características, né, desse caminho de santidade nas pessoas que a gente convive, né? E mais ainda, mais do que nas pessoas, né? Porque aí a gente pode cair em pecado, né? Ficar observando demais as pessoas e julgando demais as pessoas. É um guia para que a gente julgue o nosso próprio grau de santidade, o nosso próprio lugar nesse caminho de santidade, né? Que Nosso Senhor nos chama a todos a Ele, né? Claro que esse grau avançado de santidade, né, só pode ser atingido por almas escolhidas. Mas esse comportamento, né, essa distinção, até no andar, né, essa mortificação do olhar, essa coisa que irradia das pessoas
que são agraciadas pela graça, né, são sinais, né? São sinais que nós podemos muito bem julgar em nós mesmos, né? Esses sinais. E muito mais importante do que esses sinais, os sinais contrários, né? Para a gente saber as nossas faltas, né? Para a gente poder confessar os nossos pecados, né? O que nos falta, né? Nesse caminho, né? Então é sempre bom a gente, claro, é emocionante a gente, é impactante a lermos, né, sobre esses sinais nos santos, né? Mas é preciso que a gente torne isso uma prática da nossa própria observação em nós mesmos, né? Predileção pelas crianças. Deus os fez, Deus os juntou. A irmã Marie Bernard dedicava-se de preferência às crianças. Abre aspas, lembro-me de que na capela onde rezava, conta um habitante de Nevers, uma criança de coro veio dar-lhe um recado. Ela sorriu-lhe graciosamente e acariciou-a. Fecha aspas. Havia sempre uma explosão de alegria entre as 125 órfãs educadas no convento de Verrenes quando lhes anunciavam a sua visita anual. Uma vez, para lhes ser agradável, anuiu a que desfilassem perante ela e a beijassem as 45 jovens operárias de uma oficina. Em Nevers, na Páscoa, as diretoras dos asilos pediam à superiora geral, como uma graça, que lhes levasse Bernadette. Na sua cadeira da enfermaria, a vidente de Lourdes enfeitava os ovos para as suas pequeninas e sentia-se feliz por vir distribuí-los. Observou-se, nota o reverendo padre Raffin, o ardor extraordinário que as crianças patenteavam por virem vê-la, a alegria que sentiam ao rodeá-la, o desgosto que tinham quando se afastavam dela. Dir-se-ia que a pessoa da irmã Marie Bernard irradiava uma emanação de candura, de inocência, de pureza, que atraía e mantinha junto dela essas criancinhas, também puras, simples e cândidas como ela. Então é o padre Raffin falando, né? Contudo, Bernadette nunca se julgou imunizada contra todos os perigos. Abre aspas, rodeava-se, afirma o mesmo moralista, de todas as precauções exigidas para a conservação em toda a sua integridade dessa tão delicada virtude da castidade. Vigiava sempre cuidadosamente os sentidos e, sobretudo, os olhos, quando tinha de aparecer em público. Quando a enfermeira teve de acompanhar à cidade uma irmã que visitava os doentes e os pobres, e atravessou o vasto jardim público, próximo da casa-mãe. A outra devia tê-la informado que a sombra daquelas grandes árvores não ocultavam somente das crianças os jogos, cuja inocência a seduzia. A irmã Marie Bernard lastimava profundamente as vítimas da impureza. Abre aspas, eu tinha vestido uma boneca para a pequenita do nosso porteiro, contou a irmã Claire Bordet. Bernadette tomou-a nas mãos e, fazendo-a saltar, dizia:
Ó minha pobre boneca, és muito parecida com aquelas infelizes que frequentam o parque. Porque elas são bem infelizes, não compreendo a... Porque elas são bem infelizes, não compreendo a beleza da castidade. Não compreendem, talvez, né? Escondeu-se a humildade. Tanto por virtude como por inclinação, a irmã Marie Bernard era humilde, e por isso o seu coração estava bem preservado. Era tanto por virtude como por vocação a digna filha do fundador, que gravou no seu diretório esta máxima de ouro: uma noviça não compreende bem a religião se não estiver resolvida a conservar-se em último plano durante toda a vida. Fundador da ordem da Bernadette, né? Ora, Bernadette considerou-se sempre a última de todas. Abre aspas, toda a sua vida teve repugnância em mostrar-se. Fecha aspas. Essa afirmação da Madre Bordenave, Marie-Thérèse Bordenave, né? Minhas irmãs, exclamará Monsieur Lelong no dia das suas exéquias, vós sois testemunhas de que nunca a esconderam. Foi ela própria que se escondeu, e não tanto como desejava. Como ela amava o retiro, como ela receava sair dele. Não gostava de falar do passado. Dir-se-ia que procurava esquecê-lo, ou pelo menos fazê-lo esquecer. Isso foi essa parte da oração fúnebre, né, que o bispo, né, de Nevers, fez ao lado do caixão, né, de Santa Bernadette. Só hoje compreendo o que havia de prodigioso na sua humildade, confessava uma venerável religiosa, 40 anos depois da morte da santa. Ensinaram-me que a humildade é o silêncio do eu. Bonita essa frase. A humildade é o silêncio do eu. Pois bem, em Bernadette era precisamente isso. Nela não havia eu. Nenhuma preocupação com a sua pessoa. Fiquei maravilhada, sem dúvida, mas não via, como agora, que essa humildade era o efeito de uma virtude muito elevada. Então, 40 anos depois, né, essa religiosa observa, né, isto. Creio, declara a irmã Émile Marcillac, que não encontra explicação humana para este prodígio de ocultação. Creio que a sua humildade foi inspirada pela Virgem quando das aparições. A superiora do orfanato de Cahors, de passagem pela casa-mãe, perguntou-lhe um dia se ela não experimentara, em virtude dessas graças inesperadas, uma sensação de complacência. Bernadette deu então, quase palavra por palavra, uma réplica do cura d'Ars, que provavelmente ignorava. Nós já vimos essa frase, né, ou esse pensamento em Cura d'Ars mesmo. Abre aspas. Que ideia faz de mim?
Se a Virgem me escolheu, foi porque eu era a mais ignorante. Se ela encontrasse uma outra mais ignorante do que eu, seria essa que ela teria escolhido. Nós vimos isso, né, na biografia do São João Maria Vianney, né? Que é também a gente percebe essa mesma sensação, essa mesma consideração, né? Em São Francisco de Assis, em São Francisco de Sales, enfim. Aquilo que sempre a admirou foi o fato da Virgem a ter escolhido a ela, pobre e débil criança. Teria querido desaparecer por completo no esplendor de Massabielle. Não parecia desconfiar, disse um prelado, que estava numa situação extraordinária. E assim, guardava um silêncio profundo sobre tudo aquilo que a teria podido evidenciar. Em 1874, aponta no seu caderno de retiro esta resolução: principal graça a pedir, viver cada vez mais retirada, a exemplo de Jesus e Maria. Um dia, duas postulantes, chegadas de Lourdes, mostravam-lhe as fotografias da gruta, com o desejo secreto de ouvir falar das aparições. Inclinada sobre as estampas, contentou-se em dizer: "Oh, como os choupos estão crescidos!" E afastou-se. Nem tampouco caiu na armadilha que lhe armaram num domingo de 1876. Foi ainda uma fotografia da gruta, e quem a apresentava, a irmã Philippine Molinari, espiava a emoção no rosto de Bernadette. "Para que serve uma vassoura?" interroga bruscamente. Olha que pergunta para varrer. E depois, põe-na no seu lugar atrás da porta. É esta a minha história. A Virgem serviu-se de mim e depois pôs-me no meu lugar. Sinto-me feliz e deixo-me ficar assim. Então ela se comparava a uma vassoura, né, que foi usada e depois colocada atrás da porta. Veja que coisa incrível, né? Veja que isso aí não é um sentimento postiço, né? Não é uma pessoa que tem orgulho de ser humilde, né? Como a gente encontra tantas vezes hoje em dia, né? Essas expressões, essas comparações, né, que ela faz de si mesma, né, denota um profundo sentimento de humildade. Ela não fazia isso para parecer humilde, né? Ela se sentia uma vassoura usada para determinada coisa e depois colocada atrás da porta, né? Que exemplo, né, para nós, né? Que exemplo para nós. Esse é o tipo de exemplo de um santo que nós podemos tentar imitar, né? Na nossa vida cotidiana, né? Falhamos fragorosamente, claro, mas nós podemos sempre tentar imitar, né? No entanto, as suas companheiras não podiam deixar
de a felicitar nos momentos de maior intimidade. Abre aspas. Que tenho eu a mais do que as outras? Replicava ela. Deus serviu-se de mim do mesmo modo. Presta atenção, né? Deus serviu-se de mim do mesmo modo que se serviu dos bois de Betarã para descobrir a estátua milagrosa. Nada mais. Então, depois de se comparar à vassoura, ela se compara agora aos bois de Betarã. Algumas postulantes recém-chegadas reconheceram-na ao primeiro encontro sem que ninguém lhe a indicasse. Por outro lado, uma delas, tão má observadora como tímida, levou um mês para a identificar, de tal modo que a irmã Marie Bernard tinha o talento de passar despercebida entre as outras. A futura irmã Bernard Deliat levou, é certo, menos tempo. Trazida de Latour, num dia de maio, pela superiora do hospital dessa cidade, a irmã Madre Bernard Berganot sentiu-se, como toda a gente, um ardente desejo de conhecer a confidente da Virgem. Somente ela imaginara uma Bernadette com algo de solene, um rosto grave, gestos medidos, uma dicção muito digna, uma estatura criada pelas grandes obras. E durante 3 dias procurou, entre os grupos de religiosas, a Bernadette da sua fantasia. Entretanto, uma religiosa, pequena e novinha, atraía particularmente a sua simpatia. Mas não podia ser aquela. Finalmente, a postulante atreveu-se a perguntar à Madre Bernard Berganot, ao lado da qual se encontrava precisamente a encantadora irmãzinha. Minha querida madre, é muito estranho. Há 3 dias que estou aqui e ainda não consegui descobrir Bernadette. Estou muito desgostosa. Bernadette? Mas é esta. Fiquei de tal modo perturbada, continua a irmã Bernard Deliat, que um termo infeliz brotou dos meus lábios antes que pudesse refazer-me da minha estupefação. Esta aí? A irmã Marie Bernard, com seu mais doce sorriso, tomou a mão da sua jovem companheira e respondeu-lhe alegremente: sim, menina, é apenas esta aí. Com semelhante cumprimento, a recém-chegada conquistara-lhe o coração. Esta aí, essa expressão desdenhosa, resumia maravilhosamente o conceito que Bernadette fazia de si mesmo. Então aqui o padre está tentando agrupar, né, esses depoimentos, né, das pessoas a respeito da irmã Marie Bernard, justamente para nos mostrar, né, como é que a irmã Marie Bernard se escondia, né? Esse termo pode parecer que ela estava escondida num quarto, né, do convento, ou fugia das pessoas, não é? Ou, enfim.
Mas ela se escondia, não fisicamente, né? Ela estava presente. Só que ninguém notava, né? Ninguém notava. Ela tinha, de certa forma, uma invisibilidade, né? Uma invisibilidade. Estava presente, mas ninguém a via, né? Visitas episcopais. Pedira como favor não ir ao locutório. Só ali ia por obediência. E a sua repugnância era maior quando se tratava de altas personalidades. Tenho de lá ir mais uma vez, confiava ela um dia ao passar a irmã Joseph Calderou. Se soubesse como isto me custa, sobretudo se são bispos. Nunca teve a presunção de pensar que príncipes da igreja pudessem vir à casa-mãe apenas para a ver. Nós já vimos algumas visitas de bispos, né, a ela. Aliás, até uma visita que aconteceu com vários bispos, né? Em Saint-Gildard compareceram o cardeal Donnet, a ser bispo de Bordeaux, o núncio apostólico Monsenhor Sige, Monsenhor Landriot, arcebispo de Reims, Monsenhor Dumpaloup, bispo de Orleans, uns 30 prelados franceses, depois 15 bispos missionários, entre os quais Monsenhor Petit-Jean, sucessor do Monsenhor Fourcade, como vigário apostólico do Japão, Monsenhor Reine, seu sucessor em Guadalupe, Monsenhor Guillemin, bispo de Cantão, Monsenhor Machebeuf, chefe da missão das Montanhas Rochosas, Monsenhor Witt, vigário apostólico da Nova Caledônia. Em todos esses bispos, sem exceção, insiste Monsenhor Fourcade, abre aspas, Bernadette produziu a mais favorável impressão, e nunca observei que a afável atenção de que era objeto por parte desses príncipes da igreja trouxesse o menor dano à sua humildade. Mostrando-se muito respeitosa, permanecia tão simples e tão natural na sua presença, como se estivesse perante o mais comum dos mortais. Fecha aspas. Ao sair de visitas capazes de deslumbrar tantas outras, não manifestava satisfação nem vanglória. Um dia, conta a irmã Marie Delbrel, duas das nossas irmãs da casa-mãe vieram buscá-la à quinta do pensionato, Nossa Senhora dos Anjos, onde tínhamos ido passar um feriado. Eram bispos que a queriam ver. Ela, porém, não sabia de nada. Deixou-nos com pesar, fazendo-nos prometer que lhe contaríamos tudo quanto fizéssemos. E no dia seguinte disse-me: esses pobres bispos fariam melhor em ficar nos seus bispados que em me procurarem. Entretanto, o bispo de Nevers não descurava a sua vigilância. Notando um dia que um grande prelado caíra, como que em êxtase perante ela, temi que ela se apercebesse disso e disse-lhe bruscamente num tom seco: por que esperais ainda? Viram-vos, isto basta, e não tem mais necessidade de vós. Retirou-se imediatamente, sem proferir uma palavra, sem deixar transparecer qualquer mágoa, e até se sorriu para mim. Um dia, quando a irmã Marie Bernard
esperava o seu confessor habitual na enfermaria, Monsieur Fourcade apresentou-se. Parecia ir de um leito a outro indiferentemente, distribuindo incitamentos e conselhos. Chegado junto de Bernadette, perguntou-lhe se precisava dos seus serviços. É engraçado, dizia ela ingenuamente, que um bispo se deu o trabalho de confessar as irmãs doentes, não podendo conceber que ele vinha ali apenas por ela. Eram necessárias razões bem convincentes para a superiora geral autorizar simples sacerdotes ou mesmo leigos virem ao locutório para falar com Bernadette. Mostrava-se mais tolerante para os estranhos que desejavam apenas vê-la de passagem. Regra geral, colocavam-se em frente da porta da capela. Tinham-lhes dito que a vidente de Lourdes era das mais pequenas religiosas e que na formatura ocupava um lugar de acordo com a sua estatura. Era o processo para a designar a essas pessoas sem que ela soubesse. Os subterfúgios de uma humilde. Então aqui são os truques, né, que ela usava. Mas se a irmã Marie Bernarde desconfiasse de algo, seria difícil avistá-la. Um futuro vigário-geral de Nevers, o padre Cointet, ao vir do coro da capela, viu-a ajoelhada no seu banco. Bernadette reparou que era observada. Ergueu-se precipitadamente e saiu. O padre Raffin, que dizia frequentemente missa na casa-mãe, caminhava pelo claustro e preparava-se para cumprimentar uma religiosa que vinha na sua direção. Era Bernadette. Vendo que alguém vinha ao seu encontro, entrou discretamente por uma porta lateral. Um padre da Corrèze e, portanto, um conterrâneo da Madre Marie-Thérèse Vazou, muito conhecido, viera expressamente a Nevers para ver Bernadette. A Madre Marie-Thérèse Vazou disse-lhe que fosse passear pelo claustro, que ela faria passar por lá a irmã Marie Bernarde. Caminhava de um lado para o outro, recitando o breviário, quando apareceu uma irmã, as mãos nas mangas, os olhos baixos, que lhe fez um cumprimento a que ele correspondeu. Alguns momentos mais tarde, a Madre Marie-Thérèse sai do seu gabinete e chama o padre. Viu Bernadette? Não, respondeu ele. Vi apenas uma pequena irmã, muito modesta, que me cumprimentou. Mas era Bernadette. Ah, se tivesse sabido, tê-la-ia observado melhor. Dentro dos muros de Saint-Gildard, contar-se-á ainda, por muito tempo, o divertido insucesso de uma grande dama que, depois de ter pedido à irmã Marie Bernarde que ele fosse buscar Bernadette, veja, pediu à irmã Marie Bernarde que ele fosse buscar Bernadette. Se admirou que o pedido não fosse satisfeito. Muito engraçado, né? Como é que ela passava, né? Despercebida. Tinha, por vezes, curiosos subterfúgios para escapar às visitas, declara a irmã Marie Delbrel. Um dia, que a nossa reverenda madre queria proporcionar à minha família o prazer de ver Bernadette, imaginara fazê-la levar um pequeno pacote pelo caminho. E entregou gentilmente no claustro a uma noviça, justificando o que a superiora tinha dito. Vou enviá-la ao locutório.
Mas como não há obrigo de ir lá, isso nem sempre dá resultado. Só gostava do seu pequeno recanto, afirma uma das companheiras. Religiosa professa, cedia espontaneamente o lugar às simples noviças, e não queria que elas tivessem, para a pobre irmã Marie Bernard, nem sombra de uma atenção especial. Um dia, conta a amada Joséphine Forestier, encontrávamos-nos, eu e várias noviças, no recreio. A irmã Marie Bernard descia a escada. Recebemo-la fazendo um grande cumprimento. Visto que me prestam honras que eu não mereço, proferiu ela com um ar severo que lhe não era habitual. Não ficarei convosco durante o recreio. Foi preciso prometermos-lhe que não tornaríamos a fazer tal cumprimento para conservar junto de nós, o que não foi muito fácil. Correspondia-se pouco mais de uma vez por ano com os principais membros da sua família. Escrevia pouco, por humildade, observa o cônego Auguste Perreux, e pediu o favor de não darem a conhecer as suas cartas. O irmão Jean-Marie perguntara-lhe, em nome de todos os seus, qual a razão por que ela parecia esquecê-los. Eis aqui, respondia-lhe ela a 7 de outubro de 1878, a razão pela qual vos escrevo tão raramente. Disseram-me que as minhas cartas andavam de mão em mão. Isso desgosta-me, e se voltar a dar semelhante caso, não escreverei a ninguém. Nas suas notas de retiro, apontara a seguinte frase, abre aspas: a minha alegria consistirá em viver esquecida, em viver apenas para Deus, fecha aspas. No entanto, consciente de que a virtude sobrenatural da humildade não se obtém senão por uma oração humilde e confiante, persistente e duradoura, dirigiu esta súplica à inconfundível medianeira. Sim, terna mãe, vós desceste à terra para aparecer a uma fraca criança e comunicar-lhe certas disposições a despeito da sua grande indignidade. Por isso, quanta necessidade ela tem de humildade. Vós, a rainha do céu e da terra, quiseste servir-vos do que havia de mais fraco para o mundo. Ó Maria, dai àquela que ousa intitular-se vossa filha a preciosa virtude da humildade. Fazei com que a vossa filha vos imite em tudo e por tudo. Que eu seja uma filha segundo o vosso coração e segundo o coração de vosso filho. Essa oração foi encontrada, como informa a nota, aqui pela Madre Marie-Thérèse Bordenave, entre as notas dela, talvez depois da morte de Bernadette. Que Bernadette foi ouvida, provam numerosos testemunhos. Abre aspas, a humildade foi a virtude preferida, a sua característica principal, o traço mais evidente da sua vida. Aqui é um depoimento da irmã Leontine Villaret. Abre aspas, julgo poder dizer, concluía o experimentado padre Charles Paillard,
que o fato de ter praticado esta vida retirada tão assiduamente, embora se pudesse salientar por causa das visões, denota na irmã Marie Bernard uma humildade heróica. Fecha aspas. O voto mais doloroso, a obediência. Desprendida a este ponto de todo e qualquer amor próprio, podia tornar-se uma grande obediente. Não só não manifestava descontentamento quando a imposição a fazia sofrer, como a menor ordem a fazia voar. E a amada Joséphine Forestier acrescenta: todas nós podemos admirar o seu amor pelas santas regras, as regras da ordem dela, né? Obedecia-lhes nos mais pequenos pormenores. Uma das suas companheiras, para ficar com uma recordação da santa, deu-lhe uma imagem e um lápis, pedindo-lhe que escrevesse uma pequena frase ou nome sobre a imagem. Oh, não tenho licença, observou ela, mas dê cá. Segurou na imagem e fez uma cruz com a unha. A unha. Como contassem diante dela o episódio bem conhecido do monge, que ao primeiro toque do sino se levantara, deixando uma frase inacabada, deixou escapar esta observação: não é muito difícil. Em Saint-Gildard, ninguém ignora a sua regularidade e a prontidão que a levava às práticas logo que soava o primeiro toque de sino. Mas que lutas interiores não se teriam travado antes que ela chegasse a esta perfeição. O temperamento piranaico não é nada dócil. A obediência, afirma a madre Joséphine Forestier, era aquilo em que a sua natureza experimentava mais dificuldades. Pelo voto de obediência, tinha de cumprir um sacrifício, o mais doloroso entre todos os sacrifícios: guardar silêncio sobre as visões. Ela, a mensageira de Nossa Senhora. Aqui um depoimento da madre Joséphine Forestier. A sua obediência, declarava a madre Thérèse Bordenave, revela-se particularmente no que diz respeito à proibição de que lhe fora feita de falar nos acontecimentos de Lourdes. Ela devia ter a alma repleta e as companheiras estariam certamente ávidas de ouvi-la falar das aparições. No entanto, guardou sempre silêncio a esse respeito. Num dia de limpeza da enfermaria, a irmã Julienne Cap-Martin, levando uma estatueta de faiança, perguntou insidiosamente a Bernadette: era bonita, não era, a Virgem? Não obteve resposta. Continuei a tentá-la. Eu não gosto de uma Nossa Senhora que não esteja bem. Sabia que ela não admirava as nossas imagens e esperava que me dissesse a esse respeito algo de interessante. Mas de fato, era-lhe difícil falar sobre um tal assunto sem tocar no terreno proibido. Julguei ver algumas virtudes nesse silêncio: obediência, humildade, prudência e um espantoso autodomínio. Então, esse silêncio, né, de Bernadette
que a obediência a obrigava, né? Para mim, assim, enfim, é uma das coisas mais extraordinárias, porque eu imagino que ela tivesse vontade, né, de falar, né? Mas essa foi uma ordem que foi dada para ela, que eu acho que muito a ajudou no caminho de santidade, né? E junto com as outras graças e virtudes que ela tinha, né, esse silêncio foi, de fato, muito importante para ela, embora para as contemporâneas dela fosse uma coisa custosa de acreditar, né? Eu vou estender só mais um pouquinho para a gente acabar a questão do silêncio sobre Lourdes, né? Então, o silêncio sobre Lourdes. É certo que, para não exacerbar a sua mágoa, uma superiora disse do seu amor próprio. Evitava-se falar de Lourdes na sua presença. Um dia, quando ela era já professa, lia-se no noviciado uma obra sobre os acontecimentos de Massabielle. Abre-se uma porta. A irmã Marie Bernard. Imaginai a comoção geral. É ainda a irmã Julienne Cap-Martin quem fala. Falavam-nos das maravilhas de Lourdes. E eis que, de repente, surge diante dos nossos olhos o instrumento providencial, a testemunha eleita, a que fora também a primeira narradora de todos aqueles fatos. Imaginaria ela, nesse momento que nós pensávamos nela, que o livro falava dela, ou que era ela própria que nos falava por intermédio do livro? Instintivamente, ou a um sinal da nossa mestra, a leitora interrompeu-se. A irmã Marie Bernard, que vinha pedir uma licença para uma doente, não se interrogou por que razão, desde a sua entrada, se fizera um tal silêncio na sala. Se as companheiras estavam proibidas de a interrogar sobre as visões, havia certas perguntas que não caíam sob essa proibição. Onde estava quando a Virgem lhe apareceu? Perguntava uma delas, mostrando-lhe uma fotografia da gruta. Com o indicador, a irmã Marie Bernard apontou o lugar onde costumava ajoelhar-se. É uma suave recordação para si, minha irmã. Bernadette tomou um ar grave, quase triste. Oh, sim! Mas não merecia essa graça. Imolação de um grande desejo. Um dia, informa a Madre Joséphine Forestier, evocava na sua presença uma cerimônia que tivera lugar em Lourdes. Ela exclamou, Lourdes? Não me confessou, mas eu sentia que o seu coração estava repleto das visões da gruta. Todos os dias vou lá em pensamento fazer a minha peregrinação. Não se sentiria feliz por voltar à gruta? Perguntava-lhe, num dia de 1873, a irmã Aurélie Guteyron. Oh, minha querida irmã, respondeu ela em um súbito arrebatamento. Quem me dera ser uma pequena ave para ver sem ser vista. Mas, na realidade, até o desejo de um regresso ela sacrificou. A minha missão em Lourdes terminou. Que iria fazer lá? Confessava a madre Ursule Lassalle, superior do hospital de Cosne, na Nièvre. Tinha apenas uma única missão: ver a Virgem glorificada e amada. Monsieur de Ladoux
na véspera de uma peregrinação, perguntou-lhe se não gostaria de ir também. Fiz o sacrifício de Lourdes, respondeu ela. Verei a Virgem no céu. Será muito mais belo. As diretoras da casa-mãe assistiam à entrevista. Se a irmã Marie Bernard não tivesse sido a própria resignação e obediência, não teria ela aproveitado esta ocasião única para manifestar um desejo, ou pelo menos qualquer pesar? Tal, porém, não aconteceu. Então, hoje a gente viu com a nossa leitura, né, a descrição e os depoimentos, né, sobre a humildade de Santa Bernadette e também sobre a virtude da obediência, né, que ela levou ao extremo, né? E eu paro então por aqui na página 464. Amanhã, se Deus permitir, nós começaremos pela 465, né? a leitura. Eu pergunto se há alguma... Nossa ambição hoje é a glorificação do homem. Nós estamos... Mas eu acho assim que quando a gente faz um tipo de leitura que nós fizemos hoje, né, nós podemos pensar muito, ou meditar muito sobre como nós podemos imitar, de certa maneira, com as nossas próprias limitações, né, esses truques que ela usava para manter a sua humildade, né? Primeiro a oração, né? Pedir a Deus essa graça, né? E depois colocar em prática na nossa vida, né? Cotidiana, né? Porque não pense que porque ela estava lá reclusa, era mais fácil para ela ser humilde, tá? Não era. Aliás, ela tinha tudo para não sê-lo, né? Ela tinha tudo para não sê-lo. Nossa Senhora apareceu para ela, né? Só esse fato já dá um peso tão grande e uma tentação tão grande. Isso significa uma tentação de orgulho tão grande, né? Que é impossível a gente imaginar como é esse peso na vida de uma pessoa, né? E como é difícil para ela manter-se humilde. Para ela era muito mais difícil manter-se humilde do que para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Né? Por isso que essa virtude nela nos dá um exemplo e um estímulo, né? Para que a gente tente na nossa vida certas... Quer dizer, tente com esforço, né? Praticar essa virtude, né? Praticar a virtude da invisibilidade, né? Do recolhimento, né? Da mortificação, né? Dos sentidos, principalmente dos olhos, né? Esse recolhimento sem o qual não é possível ser humilde, né? Humildade, eu já falei para vocês, é senso de proporções. E para a gente manter esse senso de proporções, né, para que a gente tenha o senso da nossa própria miséria, não é? É preciso recolhimento. Né? Não dá para você viver no mundo e para o mundo e manter esse sentimento. Né? É preciso recolhimento. Né? Nós temos que notar que a gente acha muito bonito isso na Santa Bernadette, mas para ela era muito, muito, muito mais difícil manter-se humilde do que para qualquer um de nós. Né?
E daí a gente talvez tire algum estímulo para tentar. Veja, é muito mais fácil para nós, né, que não temos nada a nos gabar, né, principalmente nada que se compare à graça que Bernadette teve, né, e nós somos tão arrogantes, né, tão orgulhosos, né? Então, para nós é mais fácil. É simplesmente isso. Muito mais fácil do que para Santa Bernadette. Muito mais fácil do que para os santos que são agraciados com essas graças, digamos assim, mais públicas, né? Que transparece mais para as pessoas. Nós não temos nada para nos gabar. Absolutamente nada. Né? Então é isso, meus caros. Deus lhes pague a paciência e a presença. Se amanhã Deus permitir, nós estaremos aqui de novo. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.